Vamos à segunda palestrante, Yane Parente. Ela é diretora internacional do CIS Assessment, jornalista pela Universidade Federal do Ceará, UFC, com especialização em gestão e assessoria de comunicação pela Universidade de Fortaleza, a Unifor. Ela também é Master Trainer, Febracis, coach individual e palestrante, potencializando e conduzindo as pessoas e as empresas através da metodologia do coaching integral sistêmico e da análise de perfil comportamental CIS Assessment. Então, ninguém melhor do que ela para falar um pouquinho para a gente sobre quais são os perfis comportamentais que a gente conhece atualmente, como é que é feita essa divisão, falar um pouquinho sobre o método DISC, se existem outros métodos, né, de análise de perfil comportamental e se é possível. Eu já faço até uma pergunta, já adiantando uma pergunta própria, se é possível a gente, como advogado, analisar no próximo, né, seja cliente, seja juiz, promotor, se a gente consegue analisar de uma forma rápida, com, às vezes, uma análise de neurolinguística, qual seria o perfil comportamental dele. Entende? Então, assim, já passo a palavra para ela, porque com certeza é muito melhor ouvi-la do que me ouvir, porque ela é a profissional no assunto. Então, Yane, está contigo os 15 minutos para poder expor um pouquinho para a gente sobre isso. Show, Gabriel, muito obrigada. Quero agradecer o convite, né? Assim, a Isabela foi minha aluna, né? A Isabela é analista de perfil comportamental formada pelo CIS Assessment, que é a nossa empresa, né? A nossa empresa de análise de perfil comportamental. E nós trabalhamos, respondendo à primeira pergunta, nós trabalhamos com várias teorias, né? O mercado, ele conhece muito bem a teoria DISC, mas, na verdade, nós trabalhamos com a teoria DISC, trabalhamos com a teoria dos tipos psicológicos, foi uma teoria elaborada por Carl Gustav Jung. Trabalhamos com a teoria que eu amo, que eu sou apaixonada, que é a teoria de valores motivadores, em que a gente entende a motivação principal da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que elas naturalmente têm motivação por aprendizado. Então, eu imagino que boa parte das pessoas que estão aqui são pessoas que têm essa motivação pelo aprendizado, que é o que a gente chama de valor teórico. Já tem outras pessoas que têm um valor mais forte do estético, que valoriza a qualidade de vida. Já tem outras que têm um valor mais forte do altruísmo, de ajudar outras pessoas, de contribuir para um mundo melhor. Então, a gente trabalha com essa teoria, a gente trabalha com a quarta teoria também, que é a teoria das inteligências múltiplas, de Howard Gardner, e a gente está desenvolvendo atualmente também uma ferramenta para uma quinta teoria, que é a teoria da autorresponsabilidade, que é do Paulo Vieira, né? Então, nós somos uma ferramenta com múltiplas teorias, esse é um dos nossos diferenciais. Mas eu gosto de dizer, né, que o CIS Assessment, que é essa empresa que eu sou a diretora, que nós somos uma empresa de tecnologia apaixonada por pessoas. Então, eu não vou ficar falando aqui teoria, teoria, teoria. Eu vou buscar trazer o mais próximo possível da prática, do dia a dia. E se faltar alguma coisa, a Gabriela ajuda depois, porque a Gabi também é analista de perfil, então ela pode trazer um pouco esse link aí de perfil com o dia a dia também do profissional da advocacia. Mas eu queria começar pegando um gancho na fala da Camila, né, que ela estava falando sobre identidade. Hoje, como a gente tem pouco tempo, eu vou focar no perfil DISC porque é o mais fácil de explicar, né? O mais fácil de se entender, de entender o outro e de talvez já começar a aplicar isso na prática, começar a reconhecer um juiz, começar a reconhecer um cliente e já utilizar isso no dia a dia. Então, eu trouxe aqui, eu estou aqui com 4 canetinhas que eu queria utilizar para representar esses perfis. Então, essa meio rosa eu vou chamar de dominante. Ok? Então, imagina que isso aqui é um dos perfis, o dominante. Daqui a pouco eu explico ele. Isso aqui, esse amarelinho, vai representar o influente, que é outro perfil. O verdinho representa o estável e o azulzinho representa o conforme. Então, teoria diz que vem desses 4 perfis, D de dominante, I de influente, S de estável e C de conforme. E todos nós temos na nossa essência um pouquinho de cada um desses fatores. Aqui tem uma essência que eu gosto de dizer que é uma essência divina, uma essência que Deus colocou lá em você quando Ele te criou, porque Ele tinha um propósito na sua vida, né? Ele tem um propósito na sua carreira já advogado, Ele tem um propósito para você, e quando Ele te criou, Ele deu na proporção que Ele achava que era ideal para você exercer esse propósito. Mas aí, o que acontece? A gente nasce já com esses perfis, a gente nasce já com vários traços da nossa personalidade. Mas o que acontece? Lá na infância, pegando o gancho do que a Camila estava falando sobre família, né? Lá na infância, talvez você tenha ouvido que você era, por exemplo, um menino bagunceiro, né? Que você era um menino bagunceiro,
ou que você é um menino que não respeita ninguém, isso é uma coisa que muitos dominantes escutam quando são crianças, é atrevido, é malcriado, não respeita ninguém. E aí pode ser que você, ao invés de olhar para essa essência, você tenha coberto essa essência com essa crença limitante, com o pensamento, com a perspectiva de que isso era a sua identidade. Ao invés de ser uma pessoa ousada, aguerrida, que vai para cima, que é determinada, que vai atrás do que quer, que é a essência do dominante, talvez você tenha associado a sua imagem de que você era uma pessoa bagunceira, que você era uma pessoa que não respeita ninguém, que não respeita a autoridade, mandão demais. Talvez na sua infância você tivesse uma essência influente e aí você tenha escutado que você era inconveniente, que você falava demais. Esse menino parece que bebeu água de chocalho, não para. Talvez você tenha ouvido uma coisa que os influentes, as crianças influentes têm escutado bastante, é que eles têm TDAH, muitos não têm. Não estou dizendo que TDAH não existe, tá? Existe sim, precisa ser diagnosticado, precisa ser tratado. Agora, o que tem de criança influente, que os pais colocam na cabeça já da criança, na infância, de que ela tem TDAH, é uma coisa absurda, porque simplesmente não conhece o perfil da criança. E aí talvez você tenha sido uma dessas crianças que era muito falante, e aí ao invés de olhar para essa essência maravilhosa do influente, que é de uma pessoa comunicativa, persuasiva, convincente, que tem assim uma habilidade absurda para convencer as pessoas, para negociar, você talvez tenha associado a ideia de que você era chata, era inconveniente, falava demais. E aí, essa crença ficou ali na tua identidade. Talvez você seja um perfil mais estável, a tua essência seja aquela pessoa mais tranquila, mais paciente, mais calma, mais planejada, que gosta de processo, que gosta de rotina. Tende a ser uma pessoa mais tranquila, mais amorosa, paciente pra caramba. E talvez na sua infância você tenha escutado que você era bobo, que todo mundo te fazia de bobo, que todo mundo te fazia de besta, que iam passar por cima de você. E tenha associado a essa identidade uma crença negativa também. E talvez você seja do tipo conforme, que é aquele perfil mais organizado, mais minucioso, mais detalhista, mais prudente, que gosta de fazer tudo muito bem feito, gosta de fazer tudo dentro da regra, que analisa tudo com facilidade muito grande. E essas crianças, muitas vezes na infância, elas são mais quietinhas, são mais reservadas, gostam de brincar ali quietinho no canto delas. E aí, muitas vezes, talvez os pais tenham dito que você era antissocial, ou que você era estranho, esse menino é estranho, ele não fala com ninguém, é mal educado. E aí você vai colocando esse monte de mentira em cima da tua identidade. E aí o que acontece? Eu não sei mais qual é a minha identidade, eu não sei mais quem eu sou. Porque colocaram tanta mentira em cima disso, colocaram tantas coisas negativas em cima dessa personalidade, aquilo que talvez fosse o meu maior talento, me fizeram acreditar que era ruim, me fizeram acreditar que me atrapalhava, me fizeram acreditar que era coisa negativa. E aí, quando eu pergunto para as pessoas quem elas são, é muito comum que elas digam: ah, eu sou engenheiro, ah, eu sou advogado, ah, eu sou arquiteto. E elas estão ali, elas não estão falando mais da identidade, elas estão falando do que elas fazem, né? É exatamente o que a Camila estava falando. Ao invés de focar em quem eu sou, na minha identidade, eu estou focando no quê? No fazer, em fazer. Ah, eu sou advogado, certo? Mas antes de ser advogado, você é um ser humano. Você é um ser humano e você tem as suas características, você tem a sua personalidade. Você talvez nem seja advogado, talvez você esteja advogado. Talvez daqui a um tempo você mude de área, talvez daqui a um tempo você esteja advogando em outro tipo de atuação, com outro tipo de atuação, esteja ainda na área do direito, mas com outra atuação, ou talvez até tenha mudado drasticamente de carreira. Então, você não é advogado, você está advogado. Você faz a advocacia, você pratica a advocacia, você pratica o direito. Mas não, a sua identidade não pode ser reduzida a uma profissão. E a gente está aqui hoje, né, com o pouco tempo que a gente tem, para te ajudar a tirar um pouco dessas mentiras, para que você consiga resgatar aquela essência que ficou perdida lá atrás. Aquela essência maravilhosa, presente de Deus, que talvez você tenha se esquecido um pouco dela porque acreditou nessas mentiras, acreditou nessas alcunhas. Então, eu vou tentar, com o pouco tempo que eu tenho, trazer um pouco mais sobre cada uma dessas essências, tá? Então, vamos lá. Imagina uma pessoa que é extremamente ousada, tá? Eu gosto de representar, se eu tivesse vermelho, eu representava com vermelho, mas não tenho, vai ficar o rosa, ok? São pessoas mais ousadas, são pessoas que amam desafios, são solucionadores de problemas natos. Uma causa difícil, opa, eu quero, só porque é difícil.
Outra pessoa rejeitou, eu quero. Então, ele já se sente assim com vontade de pegar só por ser uma coisa desafiadora, uma coisa difícil, uma coisa que outras pessoas talvez não tenham conseguido fazer, né? Isso é a essência do dominante. O dominante, geralmente o dominante é visto como mandão, ele escuta muito essa alcunha de que é mandão. Por quê? Porque ele tem uma voz de comando muito forte. Dominante, você reconhece ele logo no ambiente, porque ele é uma pessoa que ele passa uma altivez, ele tem uma postura firme, ele tem uma postura de segurança, ele passa uma certa... Ele não precisa falar nada, ele já passa uma certa autoridade. Agora, ele costuma falar assim, ele fala, ele se expõe, ele diz o que ele pensa, ele se posiciona, ele sempre sempre tem uma opinião a dar em determinada circunstância. Agora, ele sempre dá essa opinião de forma extremamente direta, de forma extremamente objetiva. Ele chega e fala, vamos fazer assim, 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 pronto, acabou-se. Né? E muitas vezes, por ser muito direto, muito objetivo, é que ele acaba ganhando essa alcunha de mandão, né? De que está o tempo inteiro mandando em todo mundo. É porque a forma dele, às vezes, de pedir parece que ele está mandando, né? Ele está pedindo ali um favor, mas ele esquece de botar ali um por favor, e aí a pessoa, já está mandando em mim, que negócio é esse, né? E, na verdade, é porque ele é tão objetivo que até com as palavras, com a escolha das palavras, o dominante tende a ser mais objetivo, né? Então, ele é tão direto, tão objetivo, que ele já chega dando o comando e às vezes, se esquece dessas coisinhas básicas, né? Do por favor, obrigado, com licença, né? Acaba engolindo um pouquinho essas palavras. Então, o dominante, ele tem muito essa característica, né? De gostar muito de desafio, de vai para cima mesmo, né? Vai sem medo, né? Isso é muito bacana. O influente, né? O influente, o amarelo representa muito bem o influente. É aquela pessoa mais comunicativa, mais interativa, que chega no lugar já sorrindo, já brincando, já fazendo amizades, né? O influente, ele tem um talento nato para persuasão. Então, ele não vai querer trabalhar no escritório trancado, tá? Ele não vai gostar, ele não vai ter prazer em trabalhar trancado no escritório. Ele vai querer estar vendo gente, estar se movimentando, falar com o cliente, vai resolver coisas nos conselhos, onde tiver que resolver coisas, ele vai se candidatar para ir porque ele quer conexão com pessoas. E ele trabalha muito bem assim, ele performa muito bem assim. Não adianta você chegar, vou trancar o influente numa sala para ver se ele performa melhor. Não, ele vai performar muito pior, ok? Para ele performar bem, ele tem que estar trabalhando com gente, com pessoas, com fluxo ali de energia. Na hora que ele está em contato com gente, ele está se energizando. Então, eles vão tender a ter um sucesso muito maior, né, com atividades em que eles estão nesse contato com as pessoas, ou com o cliente, ou com o juiz, com quem quer que seja, mas em contato com as pessoas. Então, por exemplo, essa parte mais de acompanhamento de processo, com as juntas e tal, tende a ser uma coisa mais que o influente vai gostar mais, porque está ali se conectando, persuadindo, convencendo, né? De uma forma sutil, né, mas convencendo. Aí, jogando ali, no Ceará, a gente chama de migué, né? Jogando ali um migué para conduzir ali as coisas da forma como seja favorável para ele, para o cliente dele, né? Então, o influente, ele tem muito esse talento. O influente você reconhece fácil. Primeiro, ele chega no ambiente já com um sorrisão no rosto, ele faz amizade com uma facilidade absurda, ele faz amizade na fila do pão, entendeu? Ele tá ali esperando para lanchar, ele está fazendo amizade, né? E ele trata todo mundo como se já fosse amigo íntimo, ele trata todo mundo como amigo, amiga. Ele é o primeiro a dizer, não, negócio de doutor, tem doutor aqui não, sabe? É clássico do influente, é isso. Não, para que isso? Tem negócio de doutor aqui não, ok? O Estava agora, né, que é o verdinho, é aquela pessoa que é mais tranquila, é mais calma. Enquanto o influente tende a não gostar muito de processo, assim, de ficar ali dentro, né, do escritório e tal, o Gustavo já tende a gostar um pouco mais, porque ele gosta muito de rotina, gosta de repetição, gosta da segurança que esse ambiente dá. Tendem a ser as pessoas que vão procurar mais cargos públicos, porque a estabilidade financeira, né, é uma coisa que também é mais bem atrativa para as pessoas de estabilidade elevada. Tendem a ser pessoas que vão se sentir bem mais seguras nesse tipo de ambiente que oferece uma certa segurança ali, não só financeira, mas de carreira também, né? O estável, eles são pessoas muito amáveis, são pessoas que elas têm a paciência de Jó, são pessoas que elas escutam com muita tranquilidade, que ela para realmente para escutar você, para prestar atenção no que você tem para dizer. Então, são perfis. Qual é o lado positivo, né? Tanto são pessoas muito acolhedoras, então vão conseguir ouvir muito bem a demanda do cliente, ouvir muito, assim, tem esse talento de serem muito acolhedores, quanto são pessoas que são muito boas com processos, com repetição, com coisas que duram a longo prazo.
você coloca um processo de longo prazo, que tem que ter um acompanhamento ali, com um dominante, ele já se irrita logo, ele já começa a perder a paciência. Agora, o estável, não. O estável, ele vai ter aquela paciência de esperar, de ficar acompanhando. Ah, hoje é dia de acompanhar o processo tal, hoje é dia de verificar o processo tal. Ele tem lá as planilhas dele, para ele ficar ali acompanhando tudo ali, para não perder nenhum desses processos. Então, ele é muito bom com essas coisas mais repetitivas, ele é muito bom com rotina, com coisas que assim, o fato de ter uma rotina passa para ele a sensação de segurança. E para o estável, segurança é tudo. Segurança é tudo. Segurança desde os relacionamentos, até a forma de comprar dele é sentindo segurança, e a forma também de atender o cliente também vai ser passando essa segurança. Ele tende a se envolver muito com o cliente também, ok? E por último, o conforme, que é o azulzinho, né? O azul, ele também representa muito bem o conforme, porque é uma cor bem mais formal, né? E os conformes, eles são naturalmente pessoas mais formais. Eles são pessoas que eles têm um certo distanciamento, depois que eles te conhecem, é que eles começam a se soltar mais. Depois que eles já têm uma certa intimidade com você, é que eles começam a falar da vida pessoal deles. Então, eles tendem a passar uma formalidade muito grande para as coisas. É aquela pessoa que até mensagem no WhatsApp é por escrito e é com ponto final, entendeu? Porque tem que ser da forma mais formal possível. Eu tenho um colaborador que é conforme e ele nunca manda áudio, nunca manda áudio, é uma coisa típica dele, né? Assim, ele sempre escreve, né? E é o texto perfeito, entendeu? Conforme aquela pessoa que se ele mandar, mesmo que seja no WhatsApp, a mensagem informal, se ele mandar uma mensagem faltou um vírgula, ele apaga e escreve de novo para mandar a mensagem da forma correta. Então, são pessoas que eles também vão lidar muito bem com coisas mais burocráticas, eles são extremamente analíticos, extremamente preciosistas, tudo tem que ser muito bem feito, tudo tem que ser com qualidade exímia. Um cuidado que o conforme tem que ser é para não pender ao perfeccionismo, porque às vezes ele fica querendo que seja tão perfeito, que ele às vezes demora um pouco para soltar aquela demanda, né? Mas eles são assim, tudo que eles se metem a fazer, eles querem fazer com muita qualidade. E eles são extremamente analíticos. É aquela pessoa que você analisou aquele processo 300 vezes, você não percebeu nenhuma falha. Ele olha e rapidinho ele detecta alguma coisa que você não detectou. Isso é fantástico, porque assim, o conforme, às vezes ele pega fama de chato, sabe? Ele às vezes pega fama de ser cri-cri, de ser talvez pessimista, porque ele sempre aponta o erro no processo, ele sempre aponta o erro naquele cenário. Mas eu vejo como uma pedra preciosa dentro dos times, dentro das equipes, porque ele aponta um erro que ninguém mais viu. Ele tem esse dom, esse talento de perceber erros que outras pessoas não perceberiam. Isso é fantástico. Gente, a gente tem um presente para vocês, está aí na tela já, tá? Se você quer entender um pouquinho sobre a sua essência, mas é só um pouquinho mesmo, ok? Se você quer entender um pouquinho mais para a sua essência, qual desses 4 fatores é o mais forte em você, tem um QR Code aí na tela que é o nosso presente para vocês. É um link para você preencher a sua degustação, tá? É uma degustação de perfil. Então, você vai ter ali um parágrafozinho explicando mais ou menos sobre quem você é. Se você quiser o relatório completo, que aí é uma coisa bem mais profunda, de 40 páginas, depois de preencher, aparece um botãozinho de compra do relatório completo. Mas se você quiser fazer só a degustação para você entender já mais ou menos qual dos perfis é o mais forte em você, esse é o nosso presente, tá bom? Tá aí na tela o QR Code. Então, conforme essa pessoa, né? E muitas vezes ele pega essa fama de chato porque ele gosta de fazer as coisas da forma certa, né? Então, ele é muito cuidadoso com tudo, ele é muito perfeccionista com as coisas que ele faz, e isso é que faz com que seja tão maravilhoso trabalhar com conformes. Eu amo trabalhar com conformes. Eu não sei se o meu tempo já acabou, eu perdi a hora, sinceramente. E aí eu nem sei se já passou os 15 minutos ou não. Acabou de dar o tempo, mas muito importante, assim, foi a contribuição fenomenal. E todo mundo, eu dei um pulo aí no YouTube, estava todo mundo já se analisando ali, todos inclusive, para poder acessar o QR Code, para poder fazer a breve análise e, caso tenham interesse, também a fazer esse perfil completo. Tá? Isso. E aí, só para fechar aqui. Perfeito. O que eu acho bacana também, assim, você pode fazer a sua análise, se conhecer é importante, mas para você conseguir usar isso da melhor forma, da forma mais poderosa, e utilizar também no trabalho, o ideal é virar analista, é fazer realmente o curso de análise de perfil comportamental, né? Então, assim, é interessante, quero até deixar esse convite, né? Porque
é algo que faz diferença para você conseguir realmente analisar de forma mais precisa as pessoas que estão ao seu redor. Mas, na volta, né, quando tiver espaço aí para as perguntas e tal, e acho que a Gabi talvez fale um pouco disso também, a gente pode já começar a dar algumas dicas de como detectar o cliente, como perceber o perfil, como reconhecer o perfil das outras pessoas com um pouquinho mais de facilidade, bom?